A música e o seu trabalho como regente, não é? Com que força que a sua conversão, a sua abertura para Deus fez diferença no seu trabalho na arte, não é? Como se isso te deu um novo olhar, uma nova vivência, uma nova experiência no teu trabalho depois de ter experimentado essa proximidade maior com Deus? Fez de várias maneiras. E tudo isso mudou completamente. Acho que a primeira delas, que é uma das mais importantes, eu voltei para o caminho da música litúrgica e da música sacra. Assim, o meu trabalho principal ainda está como trabalho em ópera, em tudo. Porém, eu comecei a me aprofundar mais, que eu já tinha estudado sobre isso, música litúrgica, música sacra e principalmente em canto gregoriano, que eu amo demais. Então, por exemplo, o pessoal que participa do Teófilos, a gente sempre começa a nossa reunião com um hino ao Espírito Santo em latim gregoriano. Então, o pessoal aprende a cantar gregoriano também no Teófilos. Maravilha. Ou a gente termina com uma antífona mariana também para o pessoal aprender a cantar, trazendo essa tradição da igreja que é tão bonita. Sim. Então, isso começou a me dedicar e eu aprender um pouquinho mais. Então, agora eu ajudo na nossa paróquia lá em Viena, eu sou organista e eu também preparo todo o canto. A gente tem uma vez por mês, a gente tem um coro gregoriano que a gente prepara. Então, eu comecei a entrar nesse campo da música. E no campo da minha atuação como regente em uma ópera e tudo, que está afastado, mas não afastado. Um padre muito querido, amigo da nossa família, um padre eslovaco, que eu conheci em Viena, ele me disse uma coisa que foi muito bonita, que eu estava conversando com ele sobre essa questão de, olha, eu estava indo fazer uma turnê nos Estados Unidos, e eu falei para ele, eu tenho essa dificuldade. Quando eu for reger essa orquestra, é uma orquestra que tem valores tão contrários agora aos meus, e agora que eu vejo, isso me machuca, como que eu faço para isso? Ele falou, Vinícius, e é uma coisa que eu faço todos os concertos agora. Antes de você começar a reger, fecha os olhos, faça uma oração, pode ser no seu camarim. Se você tiver tempo, faça isso na frente da orquestra. E sempre, assim como no momento final da nossa oração eucarística, o padre diz o quê? Por Cristo, com Cristo e em Cristo. Ele me falou uma coisa muito bonita. Ele falou assim, faça essa mesma entrega na tua música, na tua arte. Falou, estou fazendo isso por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso mudou muito assim a minha visão. Porque sabe aquela coisa que a gente tem uma mania de separar as coisas? Sim. Agora estou no meu momento de oração, agora estou no meu trabalho. Agora eu estou na igreja, agora eu estou no meu trabalho. É como você conseguir viver tudo isso junto. Então, esse foi assim o ponto fundamental para mim, onde eu consegui realmente juntar tudo isso na música. Na Áustria se fala de uma forma predominante alemão. Alemão. Mas não existe algo específico como um dialeto? Existe. Chama como austríaco mesmo? É um sotaque, né? Então, por exemplo, você tem a gente fala o Hochdeutsch. Hochdeutsch é tipo um alemão, até feio de falar isso, mas vamos supor que fosse um português. É difícil achar um português, por exemplo, sem sotaque, né? Mas está aí na Áustria, é um português muito forte. É como se fosse uma diferença, por exemplo, do alemão da Alemanha, como se fosse o português de Portugal, e o alemão da Áustria como se fosse o português do Brasil. Então é o mesmo idioma. É o mesmo idioma, se entende, por exemplo, mas tem um sotaque um pouquinho diferente. E você, a partir do momento em que está agora, continua com o seu trabalho de regente, e tem aí o Teófilos e tudo, o quanto que você percebe que deseja chegar com isso? Naturalmente é importante pensar, quase mais de 2.000 pessoas já estão estudando, né? Isso é algo genial. E você tem encontrado tempo para ver isso crescer e acompanhar tudo isso? Ou tem uma hora que você diz, meu Deus do céu, e aí? Como é que eu vou fazer com isso tudo, né?
Eu tive alguns sustos desses na minha vida. E um desses sustos, se você me dá a liberdade, eu gostaria de contar para você, porque é uma história muito legal, uma história muito bonita. Antes de começar o Teófilos 4, já há uns 2 anos, no meio do Teófilos 2, nós temos em Viena, nós temos, por exemplo, uma comunidade, na Europa inteira, no mundo inteiro, você sempre tem, por exemplo, uma comunidade de brasileiros, e daí você tem realmente como se fosse uma paróquia ali, uma capelania brasileira. Nós participamos durante um período na Áustria, depois de um período a gente saiu, diversos motivos, e participamos depois logo do lado da nossa na paróquia do lado de casa. Não tinha problema, era em alemão, mas o louvor é o mesmo, e Deus entendia. E, de repente, quando a gente começou com Teófilos, a gente tem aquele amor por quando a gente compreende uma coisa, a gente quer passar para todo mundo essa coisa. E a gente tinha um grupo do WhatsApp, desse grupo dos brasileiros, e eu mandei no grupo dos brasileiros. Bom, teve uma pessoa lá que não gostou muito dessa mensagem. O padre gostou muito, tanto que o padre nos apoiou bastante. Mas daí essa mensagem foi chegar para um casal de brasileiros lá de Viena que tiveram que vir falar comigo, como se fosse tirar satisfação comigo. Sim. Mas eles falaram assim, Vinícius, a gente não se conhecia, mas eles falaram, a gente já ouviu falar tanto de você e da Sara, nunca teve problema, tal. Vamos marcar alguma coisa, um café pra gente conversar? Falei, vamos marcar um. E que melhor maneira de marcar uma conversa com um brasileiro do que um churrasco. Sim. Então eu já marquei um churrasco com eles lá em casa. Eles foram lá para casa e a gente conversando, expliquei do Teófilo, expliquei disso, daquilo. E conversa vai, conversa vem, um casal tão queridos que hoje em dia são nossos melhores amigos. Sim. Então já mando um abraço aí pro Raul e pra Carola. E a Carola, o nome da Carola é Caroline Wagner. E conversa vai, conversa vem, churrasco, tal. De repente a gente começa a mostrar os vídeos de memes, assim, de igreja e de tudo que a gente gosta. E eu virei para ele e falei assim, olha, tem um padre que eu gosto muito, tô vendo umas coisas dele, olha esse vídeo aqui. Era o padre Leonardo Wagner. Sim. A Carola olha, o Raul olha, e os dois começam a dar risada. Eu falei, mas por quê? Você conhece? Ela fala, é meu irmão. Nossa! A Caroline Wagner. Ela mora em Viena? Ela mora em Viena. Nossa, que da hora. Então, e o padre Leonardo Wagner, ele vem da família de origem austríaca. Tá. Então, de repente eu falei, não é possível que o padre Leonardo Wagner é teu irmão. Ela falou, é meu irmão. Daí ela ligou pelo WhatsApp pro padre Leonardo Wagner. Tá lá o padre Leonardo Wagner, padre, a benção, padre. E a gente começou a manter um contato. Até que um dia o padre Leonardo Wagner foi para Viena. Nos encontramos lá, nos conhecemos. Um padre, abraço, assim, padre, um abraço. Genial. Estamos esperando o senhor lá em Viena mais uma vez. Genial. E foi assim, foi uma conversa tão boa, mas tão saudável. E a gente, depois disso, ele foi mais uma vez para Viena. Daí conversamos mais, aprendo muito com o padre Leonardo Wagner, que tem um trabalho fantástico. E quando foi começar o Teófilos 4, eu fiz um videozinho, que a gente sempre faz assim, convidando o pessoal. Olha, pessoal, quem tiver interesse, explicando como que é, cliquem aqui para fazer a inscrição. Um grupo completamente gratuito, nunca precisou pagar nada, clica aqui e faça. E o padre Leonardo Wagner divulgou. E foi aí que começou a crescer. E crescer de uma maneira que a gente não tinha ideia. Sim. Porque eu tenho meu trabalho, eu tenho minha família, tenho minhas coisas. Assim, eu sou de uma geração assim que ainda a gente sabe mexer no celular ainda, né? Sim. Mas é lógico que daí fica muita coisa. Então, por exemplo, eu tinha que pensar, nossa, agora eu tenho que fazer um stories no Instagram, daí eu tenho que fazer um Reels, tenho que fazer isso aqui. Eu não tenho, mas tem para isso, é muita coisa. O que eu faço? Daí eu fui conversar nesse período, a gente conversou com o pessoal da nossa organização, e eu conversei com um dos rapazes que ajuda o padre Leonardo Wagner nesse caminho, porque o padre Leonardo Wagner, com tantas pessoas, imagino para você também, Guto, não dá para você pegar tudo isso para você. Impossível. E eu conversando com eles, foi uma conversa muito legal, que daí a gente conversou com o padre Marcelo também, e a gente falou, olha, o que vocês acham que a gente deveria fazer? Será que a gente deveria aqui investir, chamar alguém para fazer esse caminho? E a resposta deles foi muito bonita, porque foi muito direta. Eles falaram assim, Vinícius, não percam
essa essência de um grupo familiar. Isso. E de um grupo... Para nós, teófilos, é lógico que a questão não é... A gente sempre quer mais e mais. Claro. É muito bom. Mas o que nós queremos é sempre manter esse grupo onde de repente eu conheço uma Maria Tereza. É isso mesmo. Que a Maria Tereza entra em Lá de contato Chicago, comigo no né? WhatsApp. Exato. Então a gente começa a conversar e de repente a Maria Tereza, que a gente teve um encontrão Teófilos agora, Sim. que a gente faz uma vez por ano, Maria Tereza aparece aqui. Sim. Daí não sei mais quem vem a conhecer e a pessoa conhece, daí faz uma amizade aqui e ali. Então a gente manteve isso. É lógico que sempre tem os prós e os contras. Por quê? Porque daí o caminho de evangelização é tão lindo. E eu vejo que agora, por exemplo, a igreja está abrindo os olhos para uma maneira tão bonita. Por exemplo, Alain Carrion esteve aqui. Sim, E tantos outros estiveram aqui. Agora a CNBB vendo essa questão do missionário digital. Sim. E desse caminho tão bonito. Por quê? Porque a gente precisa utilizar os instrumentos e as ferramentas que a gente tem. Então nós estamos assim, a gente está com o Teófilo, estamos engatinhando, mas a gente está crescendo de uma maneira que esse é o foco. É falar de Deus de uma maneira que, sabe, que nos foi permitida. Sim. E isso é algo que sempre me chama a atenção e que eu me emociono muito e fico muito feliz com isso.